uns slides. Aí com os slides vocês terão um acesso melhor. Muito bem. Muito bem. 8h36 no meu computador. 8h36. Acho que já podemos começar, né, gente? Os favoráveis balancem a cabeça. Os contrários plantem bananeira. Não há nenhum contrário. Então, nós vamos aqui começando. Então, oremos. Senhor, nos abençoa na jornada de hoje, dos nossos estudos, nos dá a tua direção e a tua graça. Nós clamamos a ti, ao teu Espírito Santo, que a capacitação dos céus venha sobre cada um de nós, Deus, e que tudo que temos estudado seja útil para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa vida, e também seja útil para o nosso serviço, nossa vocação na igreja. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Irmãos, Coríntios capítulo 3, quem tem Bíblia aí? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vou dar um minutinho para quem não tem Bíblia, correr pegar a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 3. Na verdade, eu só vou ler aqui o início do capítulo 3, só para a gente ter uma ideia de onde nós estamos e do que a gente vai conversar, tá bom? Então, aqui é só um contexto histórico aqui da situação para a gente entender o estudo depois. O texto fala de divisões na igreja. Esse é o título do capítulo 3 na minha Bíblia. As divisões na igreja. É claro que essa igreja aqui é a igreja de Corinto, para quem Paulo está escrevendo. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Vocês estão acompanhando aí comigo? Estou lendo pela NVI. Legal. Quando Paulo fala assim, eu não pude falar com vocês como espirituais, Paulo está falando no passado. No passado. Então, Paulo está dizendo assim, quando eu fui aí e comecei a igreja, e plantei a igreja, e falei de Cristo para vocês, e vocês receberam a Cristo, naquela ocasião, eu não pude falar para vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Deles leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Ou seja, quando Paulo evangelizou os caras, Paulo diz assim, não pude dar comida sólida para vocês, vocês tinham acabado de se converter, mas agora vocês continuam do mesmo jeito. A constatação de Paulo é meio interessante, né? A constatação de Paulo é meio interessante. E aí ele fala assim, porque ainda são carnais, né? Versículo 3. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa,
mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. Pois bem, qual é o problema? Em algumas cidades, o apostolado de Paulo é sempre contestado. Paulo foi um perseguidor da igreja, Paulo matou cristãos. Quando Paulo se converte e Cristo o chama ao apostolado, ele enfrenta uma objeção muito grande, principalmente nos cristãos de origem judaica, porque eles conhecem o passado de Paulo. E aqui em Corinto, a gente percebe que havia uma objeção muito grande a Paulo. E não somente isso, havia dentro da igreja um partidarismo. É que é como se fosse lá na Casa da Rocha, se de repente, o Daniel está aqui, ó, tá aqui ao vivo com a gente. Sabia Ele que é teu. pregou, ele pregou outro dia no domingo e pregou numa quarta-feira. Aí, de repente, a gente começa a ver dentro da igreja um grupo dizendo assim: ai, eu sou do Jorge. E um cara fala assim: eu sou do Daniel. A gente é do Daniel. E vocês? A gente é do Jorge. Mas dentro da igreja, para nós, isso vai parecer até meio besta, né? Meio bobo, assim. Mas lá na igreja, isso estava causando um problema, porque quando o cara falava assim, eu sou de Paulo, havia nessa afirmação uma certa dose de orgulho e de arrogância. Eu sou de Paulo, como quem diz, eu sou dos bons. E o outro fala assim, não, eu sou do Apolo, porque Paulo não é. Paulo foi o perseguidor da igreja, eu sou de Apolo, que está aqui com a gente. Então, e isso, na verdade, não era só uma questão de partidarismo, mas era um reflexo de um sentimento interior de quem é melhor do que quem dentro da igreja. Então, se eu sou de Paulo, eu sou melhor, se eu sou de Apolo, eu sou melhor, se eu sou desse, eu sou melhor. E aí Paulo fala um negócio aqui incrível, mas quem é Apolo? Quem é Paulo? Eu diria aqui, né? Quem é o Valdemiro? Quem é o Malafaia? Quem é o Esteve Hernandes? Quem é o RR? Quem é Zé? Quem é Jorge? Quem é... São apenas servos por meio dos quais o evangelho tem sido anunciado. Um planta, o outro rega, mas o importante mesmo é Deus, porque é Deus quem dá o crescimento. Então, primeira coisa que Paulo faz é cortar esse mal lá em cima. Ele não corta esse mal dizendo que isso aí estava no coração deles e que isso era um reflexo de uma certa arrogância ou de um certo orgulho, de um partidarismo que eles estavam tomando. Mas Paulo já vai lá em cima para cortar. Nem Paulo, nem Apolo, nem ninguém. Todo mundo aqui está na condição de servo. O importante mesmo é Deus quem nos está dando crescimento a cada dia. Por que eu estou colocando essa condição aqui? Porque a gente só vai entender o assunto que a gente vai tratar lá na frente se a gente tiver a compreensão de que havia no coração dos cristãos de Corinto um problema grande relativo ao ego, ao orgulho, à arrogância, a esse sentimento de que eu sou importante, ou o contrário disso, um sentimento de que ninguém se importa comigo, ninguém me dá a devida atenção e o devido reconhecimento que eu necessito. Então, eu vou aproveitar um livro de um autor americano chamado Timothy Keller e eu vou caminhar com o livro dele para falar sobre o nosso ego humano.
Porque já que a gente falou de os dons do Espírito Santo que nos são dados para nós trabalharmos na igreja e servirmos a igreja, e o fruto do Espírito que é o resultado dessa ação do Espírito Santo de Deus em nós, e eu falei para vocês que um dos caminhos bons era, um dos caminhos era nós reconhecermos as nossas fraquezas. Então, acho que é bacana a gente dar uma olhadinha para dentro da gente, para a gente fazer uma análise se o nosso como é que é o nosso ego, qual é a imagem que nós temos dentro da gente a respeito de nós mesmos. Afinal de contas, se Deus nos capacitar com dons, a gente vai precisar estar bem equilibradinho para trabalhar na igreja e não se sentir o maioral ou qualquer coisa assim. Então, esse a nossa caminhada aqui por, acho que 4 terças-feiras. A gente vai conversar sobre o ego humano. Tá bom? Então, beleza. O estudo começa hoje e acaba daqui a umas 4 quartas-feiras. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui. Deixa eu só... Uma janela. Uma janela. A partir de agora, eu não vejo mais vocês. E eu espero que vocês estejam com a tela aí da apresentação. Vocês estão, né? Alguém diga assim. Sim. O livro que a gente vai usar é esse aí que está na sua tela, olha. Ego Transformado, do Timothy Keller, ou, para os mais íntimos, o Tim Keller. Ah, pastor, se a gente comprar o livro, vai ajudar? Ah, vai ajudar. Se você for na Conde de Sarzedas, esse livro não custa mais do que R$ 20, porque ele é bem pequenininho. Ele deve ter umas... Eu não sei quantas páginas. Eu até procurei o meu aqui, mas eu não achei. Eu acho que eu devo ter dado para alguém e eu não tenho mais. Eu vou ter que ir lá na Conde de Sarzedas e comprar um para mim. Mas se você procurar pela internet aí, é baratinho. Eu aconselho, viu? Aconselho você a comprar o livrinho, ler, e às quartas-feiras, às terças-feiras, a gente vai batendo um papo aqui. O Tim Keller defende nesse livro que quando o nosso ego, nosso eu interior é transformado, a gente encontra um caminho para uma verdadeira alegria. E para que o nosso ego seja transformado, o Tim Keller vai defender nesse livro que a gente precisa da liberdade, a liberdade do autoesquecimento. Eu acho esse livro interessante porque ele é meio que a contramão de tudo que a gente aprende hoje em dia. E a gente aprende a gente aprende hoje em dia, né? A gente tem que reconhecer o nosso valor, a gente tem que encontrar os nossos pontos positivos e as nossas qualidades, e a gente não pode deixar ninguém pisar na gente. E aí o Tim Keller vai discorrendo a respeito de uma liberdade que se alcança quando eu encontro a transformação do meu eu interior. Nem para mais, nem para menos. E ele vai chamar isso de um autoesquecimento. Assim, eu tô de boa, sabe? É como se tivesse... Eu se esqueci de mim. Então, eu tenho um olhar justo a respeito de mim mesmo. Então, não há nem orgulho, jactância ou arrogância, nem numa baixa estima. Eu encontrei um caminho para a verdadeira alegria. E eu acho, irmãos, que em tempos de internet e de redes sociais, em tempos em que as pessoas são medidas pela quantidade de views, de compartilhamentos, em que as pessoas têm a necessidade de serem reconhecidas,
e de terem as suas publicações compartilhadas, em tempos em que amizade se traduz por compartilhamento e por quantidades de joinhas e de views, a gente trilhar um caminho que busca uma espiritualidade em que o nosso ser interior, o nosso ego é transformado, eu vou dizer para vocês que é um caminho bem bacana. Na contramão, mas bem bacana. Antes de dizer isso, eu diria que sim, a gente tem valor, já diria o hino 792 do cantor gospel, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, nós temos capacidades, nós somos capazes de muitas coisas, qualidades, tem um monte de coisa em nós. Eu não estou aqui pregando uma auto-humilhação, eu estou só repercutindo aqui o livro do Tim Keller para a gente encontrar o caminho da verdadeira alegria cristã. Então, fica a dica aqui, se você quiser comprar o livro, vai ser bom, tá? Então, tendo entendido aquele início do capítulo 3 de Coríntios, falando sobre essa questão do orgulho interior dos caras, e tomando partido, eu sou desse, sou daquele, manifestando já o seu orgulho, né? Eu vou para Coríntios 3, do versículo 21 até o capítulo 4, versículo 7. O livro do Tim Keller na verdade, eu acredito, uma pregação em cima desse texto aí, ó, 1 Coríntios 3, de 21 até o capítulo 4, versículo 7. E é esse texto que a gente vai ler a partir de agora. Portanto, ninguém se glorie em homens. Ele está falando, não se glorie porque você acha que você é de Paulo, que você é de Apolo. Esse é o assunto que ele está falando. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, sejam o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. E ele entra no capítulo 4, a partir do versículo 1. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Então, vou olhar aqui para a tela. Ninguém se glorie. Que nenhum tipo de soberba ocupe o coração de vocês, achando que você é desse ou é daquele, esse é desse partido ou daquele partido, porque no fundo, irmãos, tudo é de vocês. Paulo é de vocês, Apolo é de vocês, Pedro é de vocês, o mundo é de vocês. A vida é de vocês, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. Vocês têm a vida inteira pela frente. Vocês têm condições de realizar, de fazer, de viver. Então, seja o Paulo, o Apolo, o Pedro, todo mundo é servo da igreja. Eles são todos servos de vocês. Que todos nos considerem servos, ele fala no versículo 1 do capítulo 4, né? Então, não se encha de glória. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Então, vocês não precisam ficar se dividindo ou brigando, porque Cristo é o doador da vida, e à medida em que nós recebemos a vida de Cristo, nós recebemos a graça, o privilégio de nós usufruirmos de toda a vida que o Senhor nos dá. Que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E aqui quando entro aqui no capítulo 4, versículo 1, eu entendo Paulo falando dele,
e de Pedro, e de Apolo, e seja de quem for, mas também penso em mim e em você. Que todos nos considerem servos de Cristo. A gente é só isso, nem mais e nem menos. Nós somos encarregados dos mistérios de Deus. E o que se requer de um encarregado é que ele seja fiel. Então, o que se espera de nós é que nós sejamos fiéis a Deus e a Cristo. E aí, no versículo 3, Paulo fala um negócio muito interessante. Eu estou me lixando para o que vocês pensam de mim. Essa minha versão é a super atualizada, né? Eu estou me lixando para o que vocês pensam de mim. E também eu estou me lixando pelo julgamento de qualquer tribunal humano. Então, pouco me importa o que vocês pensam de mim e pouco me importa o que as pessoas pensam de mim. De fato, Paulo é engraçado, né? Pouco me importa até o que eu penso de mim mesmo. Acho que essa é a condição que Paulo está aqui no versículo 3, né? Que se dane, porque Paulo está diante do crivo e do julgamento dos coríntios, né? Em outras cartas também, né? Ele está o tempo inteiro sendo julgado pelas pessoas. E eu não sei você, né? Mas nessa sociedade em que a gente vive, a gente está o tempo inteiro sendo julgado pela roupa que a gente usa, pelo carro que a gente dirige, pelas amizades que nós temos. Somos julgados pela vida financeira que temos, se temos sucesso, se não temos. Nós somos o tempo inteiro julgados na internet. Você posta uma foto, o cara vai falar que você está gordo, que você está magro. Você fala uma coisa, o cara vai dizer que não gostou, que você é de esquerda, que você é de direita. A gente está o tempo inteiro, parece que todo ser humano está colocado numa condição de réu. E a gente está sempre sendo julgado pelos outros. Então, Paulo está dizendo aqui, eu estou pouco me lixando para o julgamento que vocês fazem de mim. E o problema, irmãos, é que quando nós nos vemos no banco dos réus sendo julgado pelas pessoas, nós também começamos ou a tecer a nossa defesa, ou entramos na mesma barca e começamos a julgar a nós mesmos. E construímos a nossa imagem, ou construímos o que pensamos de nós mesmos, em cima do julgamento que os outros fazem de nós. E isso interfere muito, eu vou dizer que isso interfere muito na nossa caminhada cristã. Isso interfere muito no fato de nós desfrutarmos ou não da alegria cristã. Isso é um problema quando nós começamos a receber dons e ocupar espaços dentro da igreja. Porque à medida em que recebemos dons e começamos a ocupar espaços, começamos a ser julgados, confrontados. E isso nos aflige, nos incomoda. E aí nós começamos a partir disso, a tecer o nosso próprio julgamento a respeito de nós mesmos. Podemos nos achar muito melhores do que aquilo que as pessoas dizem e nos enchermos de uma arrogância, ou podemos nos achar bem menos do que as pessoas pensam e entrarmos por um caminho de uma baixa autoestima. E dentro da igreja isso é ruim. É ruim porque dentro de um corpo vivo, que é a igreja, onde todos estão dentro de relacionamentos interpessoais, onde estamos um servindo ao outro e onde todos estamos caminhando juntamente com Cristo, essas coisas vão produzir inveja, orgulho
irritação, tristeza, julgamento, fofoca, peso, tristeza, dor. Então, quando Paulo percebe o sinal na igreja de Corinto de que as pessoas na igreja estão com esse sentimento de glória dentro de si, eu sou desse, eu sou daquele, o cheiro disso aí já é sinal de que esse povo está distante de uma espiritualidade sadia e que, na verdade, esse povo, apesar de salvo e de ter o Espírito Santo, esse povo ele está demonstrando uma carnalidade. Uma carnalidade. Ao invés deles se assemelharem a Cristo, eles se assemelham ao mundo. Então, esse sentimento do mundo de vanglória, essa busca por honra, por destaque, essa busca por uma posição, e, ao mesmo tempo, esse sentimento de dor, de tristeza, de perda, quando eu me enxergo menor, né, desmerecido, desprivilegiado. Paulo sente o cheiro e percebe que isso aí é maléfico para a igreja, porque é o mundo que busca isso. E esse tipo de relação é uma relação que está, olhando para os dias atuais, né? Essa relação é a relação que está nesse mundo digital que a gente vive. Então, o Tim Keller, acho que ele é bem feliz quando ele olha para esse texto e ele propõe essa jornada aí do ego transformado. E eu vou dizer para vocês, irmãos, acho que de nós aqui, todos que estamos nesse estudo aqui, a gente já ficou triste ao ver coisa na internet. Coisa a respeito da gente, assim. Eu acho que todos nós já ficamos tristes ao vermos alguém na internet que está mais magro que a gente. Parece uma coisa besta, irmãos. Parece uma coisa besta. Mas quando eu vejo alguém que está melhor do que eu, e eu falo assim, eu poderia estar bem assim. E é ruim também quando eu me sinto melhor que o outro, né? E eu permito que a vanglória encha o meu coração. Eu acho que nada mais atual do que falar de ego nesse momento que a gente está vivendo. Mas vamos dar um passo para o versículo 4. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. Deus é quem me julga. Ou seja, vou dar aqui, ó. Eu tô pouco versão atualizadíssima. Eu tô pouco me lixando pro que vocês pensam de mim. Eu tô pouco me lixando pro que qualquer pessoa pense de mim. E eu também tô pouco me lixando pro julgamento que eu mesmo faço de mim mesmo. Embora, pensando aqui comigo, aqui eu com os meus botões, a minha consciência esteja tranquila e eu não me acuso de nada, sabe? Mas nem assim eu tô preocupado com o que eu penso de mim mesmo, ou eu estou preocupado com a minha imagem, ou qualquer coisa assim, porque no fundo, o que realmente importa é o que Deus vê em mim. Isso é o que realmente importa. O que realmente tem valor é o julgamento de Deus a respeito da minha vida. O que realmente importa é o que Deus vê. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Porque ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Porque, na verdade, irmãos, eu não sou aquilo que as pessoas falam, e eu também não sou, às vezes, né, essa baixa imagem que eu tenho de mim mesmo.
Na verdade, Deus é o meu juiz, é Deus quem tem a, a real imagem de quem eu sou. E Ele quer construir isso, e quer que eu construa com Ele isso dentro de mim. Porque Deus olha para as intenções dos corações. Eu acho que aqui cabe um pouco até uma comparação com o dia em que o profeta Samuel foi na casa de Jessé, pai de Davi. O Samuel ficou impressionado com a beleza do filho mais velho, acho que era Joabe, se eu não me engano agora, e Deus fala, não, não é esse aí o que eu escolhi para ser rei, e ele acaba mostrando que era Davi e diz para Samuel, Samuel é esse aí, ó. Era o menor, o mais novo, ruivo, pequeno, não tinha qualquer aparência assim real nele, mas Deus olha para as intenções do coração. E é só quando essa imagem de Deus se revela e se manifesta dentro de nós que a gente encontra a real alegria de ser cristão. Porque aí eu estou feliz, eu estou tranquilo, sabe? Eu estou naquilo que o livro propõe do autoesquecimento, assim, eu estou sossegado. E aí ele vai para o versículo 6, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Não vai além do que está aí. Nem vai para além, nem fique aquém, né? Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Eu fiz questão de ler o começo do texto, porque para esses irmãos de Corinto, o orgulho deles se manifestava de quem eles eram, de qual partido eles faziam parte, dos discípulos de Pedro, ou dos discípulos de Apolo, ou dos discípulos de Paulo. O orgulho deles tinha um motivo, tá? Era esse aqui. O Tim Keller, ele expande dentro desse texto, ele faz uma aplicação um pouco mais ampla. Ele vai tratar do orgulho de uma forma mais ampla do que aquela que tinha lá na igreja de Corinto, mas que é muito importante para a gente. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, para mais ou para menos? Por, por que você se acha diferente para mais? No caso deles, por ser de Paulo, ou por ser de Apolo, ou para menos, por ser de Apolo, ou por ser de Paulo, mas o que torna você diferente de qualquer outra pessoa sobre a face da terra? Vamos pensar em nós como igreja. O que é que nós temos que nós não tenhamos recebido? Tudo que nós temos, nós recebemos de Deus, irmãos. A vida, a salvação, os talentos naturais, os dons do Espírito, a sua graça, o seu perdão, o seu amor, a vida. Tudo que nós temos, nós recebemos. E se nós recebemos, por que que a gente tem orgulho disso? Por que que a gente tem orgulho de uma coisa que nós não conquistamos, mas nós recebemos? Como se você tivesse conquistado essas coisas. Não, você não conquistou, você recebeu. Então não dá para a gente entrar nesse aspecto do mundo que vai se encher de orgulho e de jactância pelas suas conquistas, pelos seus likes, pelos seus views, pelos seus carros, pelas, sabe, por essas coisas todas, lutando por coisas que são aparentes. O Paulo vai dizer assim para a gente, para um pouquinho no que você é diferente do outro ser humano.
Nós aqui, que estamos aqui, o que há de diferente entre nós? Somos todos nós merecedores da mesma graça, do mesmo perdão, somos todos nós gente, passíveis de erro, de problemas, de lutas, de enfermidades, somos todos iguais. Então, quando a gente lança o nosso olhar para a nossa comunidade, a gente percebe o quão nocivo é o sentimento de orgulho, quando eu olho para as outras pessoas e eu me sinto mais, e como é nocivo também para mim quando eu olho para as outras pessoas e eu me acho menos. Então, dentro do meu ego, eu posso estar doente para mais e posso estar doente para menos. E Paulo vai chamar isso, vai dar para isso um nome assim, de carnalidade, né? Ele vai falar porque na cabeça de Paulo, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu preciso ser guiado não pela deficiência do meu ego, não pela minha doença, pela minha imagem, não pelo que os outros disseram. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito de Deus, tendo a consciência de que tudo que eu tenho eu recebi do Senhor. Então é dentro dentro desse caminho que o livro se desenrola, tá bem? Eu vou parar aqui e vou voltar. Então é dentro desse caminho que o livro se desenrola. Pastor, o senhor acha importante a gente ler? Ah, eu acho que era legal, hein? Eu acho que era bacana. Então, fica aqui a, a dicas. Hoje é só uma introdução. Se alguém quiser falar alguma coisa, o plenário está aberto. Porque isso ou nos joga para cima ou nos joga para baixo. E eu brinquei com vocês, eu tenho certeza que vocês já ficaram chateados quando alguém colocou vocês para baixo. Ou quando vocês acharam que alguém colocou vocês para baixo. Ou quando uma foto de rede social colocou vocês para baixo. Quando um comentário de alguém colocou vocês para baixo. Às vezes, no relacionamento conjugal, a palavra do esposo, a palavra do marido, às vezes a nossa palavra para os nossos filhos coloca os nossos filhos para baixo. Ou joga os nossos filhos para cima. Então, essa questão do nosso ego, ela vai afetar diversas áreas da nossa vida. E eu acho que é bacana a gente pensar na nossa espiritualidade. Eu sei que nos preocupa a questão dos dons, e nos preocupa também a questão do fruto, e tudo isso é importante. Mas esse olhar para dentro é muito desafiador, porque é mais fácil eu seguir a minha vida espiritual pensando em coisas espirituais, assim, dons, coisas místicas, carismáticas, mas pensar em coisas espirituais, como Paulo diz aos Coríntios, olhando para o meu ego e vendo se eu estou ajustado, esse é um caminho que a gente nunca pensa em fazer, né? A gente talvez tenha passado a vida inteira na igreja e nunca tenha ficado preocupado com isso, ou nunca ninguém tenha dito isso para a gente. Então, vamos tentar. Vamos caminhar, acho que vai ser bom. Aqui tem duas coisas, três coisas para a gente pensar, né? Quando Paulo, no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 3, ele fala assim: não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. E no versículo 3 ele fala assim: porque ainda são carnais. No versículo 1 e no versículo 3, Paulo usa para carnal duas palavras semelhantes, mas diferentes. Semelhantes, mas diferentes. É como se no versículo 1 ele tivesse falado assim: mas vocês eram de carne, quando eu cheguei aí em Corinto. E no versículo 3 ele está dizendo assim: vocês parecem que são de carne porque vocês têm atitudes e posturas de quem é de carne.
A gente traduz para o português como carnal, as duas. Mas ele está dizendo assim, quando eu fui aí, vocês eram realmente de carne, vocês receberam o evangelho. E agora que vocês já têm o evangelho e já têm o Espírito Santo, vocês continuam parecendo ser de carne. Vocês não parecem ser do Espírito, vocês continuam parecendo ser de carne. Por isso que quando a gente continua lendo, a nossa primeira ideia é de que quando Paulo fala de maturidade, ele está falando de um processo de crescimento, de desenvolvimento, de evolução. Eu acho que o nosso olhar para o crescimento de uma criança, o nosso pensamento ocidental, que foi pautado muito pela lei de Darwin e pela evolução das espécies, a gente já logo pensa nesse processo de crescimento e de amadurecimento, mas há comentaristas que vão dizer que quando Paulo estava falando de maduro, de amadurecimento, Paulo tinha um entendimento escatológico. Para Paulo, o cristão maduro é aquele que está se encontrando com Cristo na glória. Então, alguns autores vão dizer que, na verdade, o Paulo está falando mesmo de um processo de santificação, de transformação, né? Não que a gente vá amadurecer nesse processo de evolução que nós temos na cabeça, assim, meio darwinista, né? Mas a gente vai, ao longo da jornada, a gente vai esmiuçando direitinho as palavras e vai vendo o que acontece. Mas já era para eles estarem tendo sinal de... Já era para eles terem características de quem é do espírito, mas eles ainda tinham características de quem era de carne. Então, Paulo está dizendo, se eu já sou de Cristo, eu preciso refletir Cristo, né? Que Deus nos ajude. Deixa eu ver o que eu... Pode, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí, viu, gente? A gente constrói muito a nossa imagem em cima do que os outros falam. Então, o que os outros falam é sempre importante. Ser reconhecido, ser percebido, né? Sei lá, essas coisas todas aí, elas alteram o nosso humor, né? Elas nos põem para cima ou nos põem para baixo. É por isso que Paulo fala assim, mano, eu não estou preocupado com o julgamento de vocês a meu respeito. Nem com o que eu mesmo penso de mim, porque às vezes eu posso ter uma ideia de mim errada, né? O importante é o que Deus vê e a maneira como Deus está me construindo e eu estou sendo edificado em Deus. É muito interessante isso aí.